Pais amados, mais uma palavra para o meio do seu coração. Nós estamos trabalhando quem é Jesus. Agora nós estamos na parte 2, a parte 2 será Jesus, o Messias prometido. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Abra sua Bíblia, por gentileza, também em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que, pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amados, nós vamos começar uma palavra para o nosso coração. Nós vamos começar a falar sobre Jesus, o Messias prometido. Olha, nós vamos estudar algumas partes importantes. Primeiro, a natureza da profecia bíblica. Natureza da profecia bíblica. Depois, a importância das profecias. Depois, o desenvolvimento da profecia messiânica. O outro, ritual profético. Humano e divino, que são profecias sobre o Messias, sacrifício e salvador. E falamos, por último, sobre profeta, sacerdote e rei. Me acompanhe, por gentileza, não queremos demorar muito, mas nos acompanhe nessa tríade. Quem é Jesus? Jesus, o Messias prometido. As profecias bíblicas são mensagens que Deus deu ao seu povo através de seus mensageiros, os profetas. Nós estaremos falando aqui sobre a natureza da profecia. Através deles, Deus deu a conhecer ao povo o que ele queria que eles fizessem e mostrou-lhes muitas coisas que aconteceriam no futuro. Amados, Deus inspirou os profetas para escreverem as revelações que ele lhes deu. Nós encontramos na Bíblia Sagrada suas profecias sobre acontecimentos futuros, fazem a Bíblia diferente dos escritos de outras religiões. Muitas dessas profecias já se cumpriram em seus mínimos detalhes. A Bíblia relata o cumprimento histórico de um grande número delas. Algumas das profecias estão se cumprindo agora. Outras se cumprirão no futuro, são escatológicas. A importância das profecias. Importância. O cumprimento das profecias bíblicas comprova que a Bíblia é o que declara ser a palavra de Deus. Quem mais sabe todos os detalhes do futuro e pode descrever o que vai acontecer a um certo povo, em um certo lugar, e a um dado momento, centenas de anos mais tarde? Deus confirmou a inspiração da Bíblia, anunciando os seus propósitos com antecedência e fazendo-os acontecer exatamente como havia dito através dos seus profetas. Amados, as profecias do Velho Testamento sobre a salvação ou sobre o Salvador, sobre o Messias que vivia, olha, são extremamente importantes para nós. Por 3 razões, eu gostaria que você prestasse atenção. Primeiro, podemos confrontar a vida de Jesus com o que foi predito e ver se ele é realmente o Salvador prometido. Segundo, podemos entender melhor através das profecias quem é Jesus e por que ele veio. Elas nos mostram a sua obra no passado, presente e futuro. Amados, a terceira nos diz desta maneira: podemos saber que Deus cumpriu o que promete. Preste atenção, da mesma maneira como a primeira etapa das profecias se realizou, exatamente como fora predito, as profecias futuras se cumprirão. Vamos ver agora uma coisa interessante: o desenvolvimento da profecia messiânica. Nós vamos observar aqui o desenvolvimento das profecias messiânicas. Observe bem. As profecias sobre o Salvador são denominadas profecias messiânicas.
Este título vem da palavra hebraica Messias ou Mashiach, que significa o ungido. Sacerdotes, profetas e reis eram ungidos com óleo para mostrar que Deus os havia escolhido e separado para seu trabalho. O Messias prometido seria ungido pelo Espírito de Deus para fazer o seu trabalho. Ele seria profeta, sacerdote e rei. A palavra grega para Messias é Cristo. Preste bem atenção, nos acompanhe. Quando falamos sobre Jesus, estamos chamando Jesus de Messias ou ungido, o cumprimento das profecias messiânicas. Preste bem atenção, as promessas de Deus sobre o Messias foram dadas a seu povo gradativamente, devagar, em um período de cerca de 4.000 anos ou mais. Algumas delas descrevem o trabalho que Jesus faria na terra como Salvador. Outras se referem ao seu reino eterno no futuro. Algumas dessas profecias foram transmitidas em mensagens sobre uma situação local, mas ultrapassaram o problema imediato, indo até a vinda do Messias. Amados, com o passar do tempo, Deus revelou mais e mais detalhes a respeito do Messias, o ungido, onde ele nasceria, como morreria, que espécie de obra faria. Alguns estudiosos da Bíblia anotaram 330 detalhes sobre o Messias nas profecias do Velho Testamento. Deus queria que todos pudessem reconhecer o Messias quando ele viesse. Amado, vamos falar sobre o ritual profético. O ritual profético, os ritos do culto usados pelo povo de Deus no Velho Testamento eram proféticos. Deus havia estabelecido um sistema de sacrifícios, simbolizando a vinda do Messias, que apontava para o Messias, que daria sua vida para salvar o povo de seus pecados. O serviço do sacerdote era um símbolo do que Jesus faria como perfeito sacerdote de toda a humanidade. Todo o livro de Hebreus, no Novo Testamento, nos fala como Jesus se ajusta perfeitamente à figura profética apresentada no ritual simbólico do Velho Testamento. Por todo o mundo, hoje nós nos encontramos e vemos vestígios dos ritos e sacrifícios proféticos que Deus instituiu quando o homem pecou. Muitas religiões conservam em seu culto alguns daqueles ritos que tinham o propósito de apontar a Jesus. Os membros dessas religiões deveriam estudar a Bíblia para descobrir o verdadeiro significado dos seus rituais. Amados, profecias sobre o Messias. Eu gostaria de lhe falar. Olha, Jesus era humano e divino. Nós encontramos a primeira promessa a respeito do Messias naquele texto que nós lemos em Gênesis 3,15. Olha só, na Bíblia Sagrada, Deus se refere a ele como a semente da mulher. Ele nasceria de uma mulher, Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher haviam pecado. Satanás, o inimigo de Deus, os persuadira a desobedecerem a Deus. Isto os separou de Deus e deu a Satanás poder sobre eles. Mas Deus prometeu que o Salvador haveria de nascer e lutar contra Satanás, conforme nós lemos em Gênesis 3,15. Amados, através dos séculos que se seguiram, Deus revelou ao seu povo muitos outros detalhes sobre o Salvador. Ele nasceria em Belém, na terra da Palestina, mas ele não seria um homem comum, ele era eterno, ele sempre existira, mas viria à terra para nascer de uma mulher como qualquer bebê e crescer para reinar em Israel. Está lá em Miqueias 5,2, como lemos agora há pouco. Cerca de 7 anos antes do nascimento de Jesus, Deus mostrou ao profeta Isaías que o Salvador prometido seria tanto humano como divino. Ele nasceria de uma virgem e não teria um pai humano. Deus seria o seu pai. Um dos seus títulos seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7, versículo de número 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Em Isaías 9,6 diz desta maneira:
porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nos evangelhos de Mateus e Lucas você pode ver como Jesus nasceu em Belém, sem um pai humano, filho da Virgem Maria e filho de Deus, humano e divino. Ele era Emanuel, Deus conosco. Amados, nós vamos falar um pouco agora sobre o sacrifício e Salvador. Deus mostrou a vários profetas que o Salvador daria sua própria vida como sacrifício pelos nossos pecados. Todos os animais que foram sacrificados a Deus antes da vinda de Jesus eram símbolos e apontavam para Jesus. O pecador trazia uma ovelha ou bode ao sacerdote para ser morto e queimado no altar. Assim fazendo, ele estava dizendo: Deus, eu pequei contra ti. Eu me arrependo e não quero mais pecar. Eu sei que o castigo para o pecado é a morte, então eu mereço morrer. Mas eu te suplico que aceite este sacrifício em meu lugar e me perdoes. E então eu viverei para ti. Amado, isso era o velho sacrifício no Antigo Testamento. O capítulo 53 de Isaías descreve perfeitamente como Deus enviou o Salvador como sacrifício pelos nossos pecados e como mais tarde ele viveria novamente e se alegraria de ver as pessoas que foram salvas através da sua morte. Jesus se tornou o nosso sacrifício pelo pecado e o nosso Salvador. Os profetas relataram quando, onde e como ele seria traído por um amigo íntimo, acusado falsamente, preso, julgado, escarnecido, açoitado e crucificado, mas ele haveria de ressurgir. Tudo isso aconteceu a Jesus em todos os detalhes, exatamente como os profetas do Velho Testamento haviam dito. E agora eu quero falar para você algo interessante que nós estávamos deixando para o final. Profeta, sacerdote e rei. As profecias do Velho Testamento, mostram que o Messias seria julgado pelo Santo Espírito de Deus. Seria ungido e não julgado, seria ungido pelo Santo Espírito de Deus para ser nosso profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele seria a voz de Deus para nós. Como sacerdote, ele nos reconciliaria com Deus Pai, mediante o sacrifício de si mesmo. Como rei, ele seria a mão de Deus para nos ajudar e dirigir. Ele determinaria o nosso padrão de vida, de conduta e estabeleceria as regras de Deus para nossas vidas. Quando Jesus, em seu ministério público, ele leu para o povo as profecias sobre o Messias e revelou-lhe que ali estava vendo o cumprimento delas na pessoa dele. Se você abrir a Bíblia, lá em Isaías, capítulo 61, 1 e 2, diz dessa forma: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram. Amados, profeta. Moisés foi um grande profeta, líder religioso e dirigente do povo judeu cerca de 1.400 anos antes do nascimento de Jesus. Deus falou ao povo através dele. Ele recebeu a lei de Deus e a entregou ao povo. Ele os libertou do cativeiro. Grandes milagres acompanharam o seu ministério e provaram que Deus o enviara para ser o líder do seu povo. Moisés disse desta maneira, está lá em Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor, teu Deus, suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Jesus foi semelhante a Moisés de vários modos, eu gostaria de exemplificar. Deus falou através dele, ele fez grandes milagres. Ele libertou o povo da escravidão, do pecado, como profeta. Jesus previu muitos acontecimentos, incluindo sua morte.
sua própria morte na cruz, sua ressurreição, depois de 3 dias sua volta para o céu. O que seus discípulos fariam? A vinda do Espírito Santo, a pregação do Evangelho e a destruição do templo de Jerusalém. Tudo isso aconteceu exatamente como Jesus disse que aconteceria. Algumas de suas profecias estão se cumprindo agora e nós sabemos que o restante delas se cumprirá porque estão no momento escatológico, ou seja, só depois acontecerá. Amados, sacerdote, o salmista escreveu sobre o Messias. O salmista escreveu sobre o Messias. Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha, os sacerdotes do Velho Testamento oravam pelo povo e também ofereciam sacrifício pelos seus pecados. Jesus orou muito por seus seguidores quando ele estava na terra e está orando por nós agora. O sacrifício que ele ofereceu por nossos pecados foi a sua própria vida. Agora nós podemos ir à presença de Deus e rogar-lhe perdão. Através de Jesus, nosso sumo sacerdote. A qualquer momento, a qualquer instante, o busquemos, que o buscarmos de todo o nosso coração. Nosso sacerdote intercede por nós, apresentando-nos diante as nossas necessidades. Olha, ele vai e coloca as nossas necessidades. A outra parte é ele como rei. De acordo com as profecias do Velho Testamento, o Messias seria rei triunfante. Ele derrotaria Satanás, o inimigo de Deus e da raça humana. Ele venceria o pecado, as doenças, as tristezas e até mesmo a morte. Ele triunfaria contra as forças do mal e estabeleceria um reino de perfeita justiça e paz na terra. Ele providenciaria a solução para todos os problemas do mundo. Não é de admirar que o povo esperasse ansiosamente pela sua vinda. A profecia que nós lemos agora, que você ouviu lá em Isaías 9:6 a respeito do príncipe da paz, olha, tem sequência. Agora nós vamos ler o 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. Note bem, meu amado, note bem, preste bem atenção. Eu gostaria que você prestasse atenção. Você notará que nos evangelhos, Jesus é chamado por algumas pessoas de filho de Davi. Ele era um herdeiro legítimo do trono de Davi. Seus seguidores reconheceram em seus milagres e ministério todas as características do maravilhoso reino que o Messias haveria de estabelecer. Muitos desejaram fazê-lo rei naquela época. Mas Jesus não aceitou, ele não estava pronto. Sabe por quê? Ele não estava pronto para estabelecer seu reino universal, não era o momento. Primeiramente, ele nos deu o padrão e as condições para o seu reino em nossos corações e vidas. Agora é o período de convidarmos as pessoas para aceitar Jesus como rei de suas vidas. Ele liberta do pecado, olha, e de Satanás. E todos aqueles que o receberem serão salvos e serão recebidos na presença do Rei. Algum dia, Jesus voltará à terra para estabelecer o seu reino eterno. E é de suma importância que nós aprendamos tudo o que puder sobre quem é Jesus, como será o seu governo e qual será a sua parte no seu reino. Talvez você não esteja entendendo, mas eu gostaria que você fizesse uma oração neste momento, uma oração simples do seu coração. Preste atenção. Ore comigo. Jesus, ajude-me a compreender a verdade sobre quem tu és. Ajuda-me a dar-te o lugar que tu mereces em minha vida. O meu coração, eu te quero e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.